E aí, gente, tudo bem? Como prometido, a gente segue nas maratonas de vídeos, tá? Vídeos pra orientar, vídeos pra ajudar, pra motivar, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto, gente, muito bacana. Pra quem tá de dieta, tá? Sofre muito com essa falta do doce, sabe? Quem tá de dieta, fala assim, nossa, Carol, como lidar com a falta de doce, né? Com essa vontade que a gente tem de comer doce, principalmente os iniciantes na dieta. Porque muita gente que não tá iniciante na dieta já tá mais acostumada a lidar com essa vontade. Mas tem muita gente que começou a dieta agora, né? Então, como lidar com essa falta do doce? Eu vou ensinar vocês algumas estratégias pra gente conseguir lidar com essa falta, sabe? Que faz o doce na nossa vida, tá? Vamos lá? Vamos entender o que vocês podem fazer para ajudar nessas questões? Gente, primeira coisa que vocês têm que entender é que o açúcar é sim um vilão, tá? O açúcar, ele é 8 vezes mais viciante que a... Então, como ele é mais viciante do que droga, a gente tem que sim, nós devemos sim excluir o açúcar da dieta, né? Não dá pra cortar aos poucos, do tipo assim, então eu tô de dieta, mas eu vou comer, eu vou tomar o cafezinho com açúcar, ou eu vou comer um pedacinho de chocolate, ou eu vou comer um pedaço de doce. Não dá, gente, tem que realmente excluir o açúcar da dieta, tá? Não dá pra ser aos poucos, é igual um vício por cocaína, né? Vício por cigarro, não dá, a gente tem que cortar o mal pela raiz, não dá pra ser aos pouquinhos. Então é cortar, tá? É excluir o açúcar da sua dieta, tá? Por 2 pontos. Primeiro, porque ele é viciante. E segundo, porque ele faz uma alta produção de insulina. Então ele faz gerar uma compulsão maior. Então ele faz você ficar mais comilona ou comilão, tá? Então é por isso que a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Ah, legal, Carol. Mas como que eu faço, né, pra fazer isso? É tão difícil, né, a gente cortar esse mal pela raiz. Então a gente vai fazer o seguinte, então primeiro a gente vai contar para o nosso cérebro essa informação. Que informação? Não vou mais consumir esse açúcar de adição, tá? Não vou consumir mais esse tipo de açúcar, não vou consumir mais esse chocolate. Por quê? Porque eu tenho um projeto de emagrecimento esse ano, porque eu quero sim dar uma secada de gordura, porque eu quero sim ficar menos compulsiva, menos viciada, quero sim ter o controle do meu corpo, tá? É o que eu sempre falo para os meus pacientes, e os meus pacientes entendem o que eu falo. Quando eu falo assim, gente, nós temos que ter o controle do nosso corpo. E para acontecer isso, nós temos que mudar o tipo de alimentação. É só assim que nós vamos controlar o nosso corpo. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tá totalmente descontrolada. Ela tá descontrolada exatamente porque ela faz a ingestão de açúcares e esses açúcares vão tornando ela viciada e ela não consegue sair desse quadro, desse ciclo vicioso. Então, para tirar você desse ciclo vicioso, você simplesmente tem que parar de consumir. Tá, parei de consumir, contei pro meu cérebro, tá tudo encaixado. Agora vamos viver essa história. Por que eu falo vamos viver essa história? Porque, gente, é óbvio, né? A gente conta pro nosso cérebro, a gente inicia a dieta, tá tudo lindo, maravilhoso. Chega no 3º, 4º dia, você fala, meu Jesus amado, que vontade de comer um doce. Não é assim? Vamos ser realistas, né, gente? Eu sei, eu faço dieta, eu vejo os meus pacientes, eu sei como é. Então, vamos viver essa história. O que a gente pode lançar mão nesse meio tempo para que a gente consiga dominar essa situação? Para que a gente consiga falar, não, eu não quero esse açúcar, eu não quero esse doce, eu quero sim emagrecer e não vou ficar à mercê desse açúcar, né? Eu vou dominar o meu corpo. O que eu posso fazer? Então vamos lá. E anota aí, pega papel e caneta e vamos anotar as estratégias que vocês vão ter que usar para que a gente consiga realmente ter o controle do nosso corpo, não ficar à mercê do açúcar, não ficar viciado nem compulsivo, nada disso. A gente vai dominar o nosso corpo esse ano, gente, tá? Esse ano de 2021 é um ano de mudança, é um ano que nós vamos dominar o nosso corpo, tá? Ter domínio sobre ele. O que eu quero? Então, nós vamos incluir alguns alimentos, tá, no nosso dia a dia, que vão fazer com que a gente tenha um controle maior, que a gente saiba lidar melhor com essa vontade do doce que dá quando a gente tá fazendo dieta, tá? Então, olha lá, alimentos amargos. A gente pode incluir alimentos amargos e esses alimentos amargos vão nos ajudar a controlar essa vontade do doce. Quem são esses alimentos amargos? Então, o almeirão, a chicória, o jiló, a berinjela, o quiabo, tá? Todos esses alimentos podem ser incluídos na sua dieta, no almoço, no jantar, um suco de repente, tá? O café também é muito interessante, gente, pra gente driblar essa vontade do doce. Porém, o café, ele sempre tem que estar numa dosagem adequada. Por quê? Porque se eu passar de 300 ml de café por dia, eu acabo desregulando o cortisol. E isso é ruim, tá? Quando eu desregulo o hormônio cortisol, eu acabo tendo uma formação de gordura abdominal que é o que nós não queremos em emagrecimento. Então, a gente pode colocar o café, sim, como fonte desses alimentos
Então, nós podemos colocar sim, tá? O café, usar o café, mas sempre numa dosagem adequada, tá? Legal. O outro item, gente, são a inclusão de alimentos ácidos. Os alimentos ácidos também ajudam a diminuir essa vontade do doce, tá? A driblar essa vontade do doce. Quem são os alimentos ácidos? Então, as frutas como ameixas, pêssegos, tá? Os ovos ajudam, a castanha do Pará, a castanha de caju, o frango e os peixes. Olha que loucura, né, gente? É como eu sempre falo, né? Quando a gente começa a estudar essas questões, né, de como driblar a vontade do doce, do açúcar, a gente começa a observar como é importante uma dieta super saudável, super equilibrada, rica em nutrientes, né? Então, assim, a gente olha, assim, todos os alimentos e fala assim, gente, isso tá dentro de uma dieta normal, uma dieta adequada, uma dieta saudável, muito doido, né? Mas é muito gostoso também citar os alimentos e a gente entender quem são eles para que a gente consiga mandar bala nesse emagrecimento, tá? O terceiro ponto, gente, que vai ajudar muito. Então, o terceiro ponto, gente, é a inclusão de alimentos fontes de gorduras naturalmente presentes nos alimentos e também de proteínas, tá? Quando eu faço uma ingestão um pouco maior de proteínas e gorduras, o que eu consigo? Eu consigo gerar maior saciedade e eu consigo gerar aquele bem-estar, tipo assim, eu não preciso daquele carboidrato a mais, eu não preciso daquele açúcar a mais. Então, a correta ingestão de proteínas e gorduras, uma ingestão um pouco maior de proteínas e gorduras, pode sim te ajudar a dar essa pausa, sabe? Nessa compulsão, nessa loucura por doce. Gente, é muito doido. Utilizem essas ferramentas que eu tô dando pra vocês, porque assim, é muito doido como em 3 dias o nosso corpo já entra em equilíbrio e já não quer mais o açúcar, gente. É muito doido, é muito louco, é muito maravilhoso. Por isso que eu fico doida com a nutrição, de passar a informação pra vocês, porque assim, eu uso comigo, eu uso com os meus pacientes e vejo o quanto a gente realmente não tem a necessidade. Eu estou falando isso porque quando eu voltei de férias, né, no domingo, eu tava me sentindo assim, sabe? Meio assim, compulsivinha, do tipo assim, ai, tô querendo um pouco mais de açúcar. E aí, eu falei assim, não, segunda, terça e quarta, bonitinho da dieta. Gente, hoje eu já me sinto outra pessoa, eu já tô muito mais equilibrada, eu já tô, assim, muito mais tranquila em relação a querer uma coisa doce, né? É muito doido isso, gente, como a nutrição dá certo, como é real, quando eu falo pra vocês e aplico na prática, como é muito real isso, é muito real. Eu faço comigo e eu vi que, óbvio, nas férias, vocês todos sabem, eu acabei comendo um docinho a mais, um sorvetinho a mais, um açúcar a mais, que não estava, né? Não faço isso na minha rotina, mas nas férias, óbvio que eu fiz isso, né? E é o normal e tal. E aí eu voltei um pouco mais compulsivinha, sabe? E fui estudar sobre esse assunto. E aí comecei a lançar mão de todas essas estratégias desde segunda-feira e já me sinto muito melhor, eu já me sinto mais equilibrada, eu me sinto mais compensada. Então, eu já tô com uma sensação de total domínio sobre o meu organismo. Eu não preciso mais desse açúcar, eu tô tranquila, eu já estou na minha dieta, tô focada e não preciso mais. E também, gente, o quarto e último ponto é a inclusão da atividade física. E como eu disse pra vocês, nas férias, como o meu objetivo é mais ficar com as crianças, eu acabo não treinando. Fiz uma corridinha ou outra bem tranquila, bem light, né? Mas não é meu objetivo nas férias, né? Ficar mais mesmo com os meus filhos, dar uma atenção especial pra eles. Então, só de ter voltado segunda, terça e quarta às atividades, né, normais do meu dia a dia, né, de atividade física mesmo, 1 hora por dia que normalmente eu faço, isso já melhorou muito. E o porquê? Por que melhora com a atividade física, essa compulsão, essa vontade do doce? Porque, gente, a atividade física, ela aumenta a dopamina e a serotonina, tá? Então, essas substâncias, elas geram uma maior sensação, sim, de prazer, uma maior sensação. Então, essa sensação de prazer que eu sinto, né, com atividade física, eu não preciso lançar mão de açúcar para ter essa sensação, entende? É por isso que substitui sim, né, a atividade física substitui sim essa compulsão, essa necessidade do doce, porque eu consigo fazer ali uma formação de substâncias que me dão essa sensação momentânea de prazer. E daí eu não preciso ficar comendo o açúcar, tá? E aí sim, gente, agora sim o quinto e último, né, porque eu tinha falado que o quarto era o último, mas tem mais um ponto que vai ajudar muito a vocês driblarem essa necessidade, essa compulsão por doce em dieta, que é a nossa saúde intestinal. Então, quando a gente investe na nossa saúde intestinal, né, gente? O que é investir na saúde intestinal? É ter uma alimentação rica em fibras, é ter uma alimentação, assim, sem processados, sem ultraprocessados, com maior ingestão de água, com mais mastigação. Quando a gente tem uma saúde intestinal, um intestino saudável, né, muito equilibrado,
Então, quando eu tenho esse intestino equilibrado, gente, o que eu tenho? Eu tenho 80% da formação de serotonina está no intestino. Então, o intestino ele tem que estar, assim, saudável para que isso aconteça. E aí, se acontece essa formação de serotonina, o que acontece no meu corpo, gente? Sensação de bem-estar. Tá? Eu falo que é como se fosse um antidepressivo. A gente se sente bem, assim, a gente se sente disposta quando a gente tem essa formação de serotonina. E aí, a gente formou serotonina, não preciso lançar mão do açúcar pra ter essa sensação boa, sabe? Pra ter aquela sensação de tipo, ai, que delícia, né? Então a gente precisa investir em todos esses aspectos que eu citei para que eu consiga excluir o açúcar da minha vida de uma vez por todas, tá? E aí, eventualmente, você comer um açúcar, você não se sente viciado de novo, tá? Você consegue driblar essa vontade o tempo todo. Então tem que ter sim a exclusão nesse primeiro momento e depois, mais pra frente, quando você estiver totalmente em equilíbrio, aí sim colocar uma vez ou outra o açúcar, tudo bem. Então depois que assim, você excluiu total o açúcar, tá com o corpo em equilíbrio, tá super legal, colocou o açúcar um dia, não vai te matar, você não vai voltar a ficar viciado igual louco, não vai, tá? Você vai sentir o que eu senti agora nas férias, puxa, tô um pouco com vontadezinha, mas aí você já vai lançando mão de novo desse equilíbrio corporal, dessas estratégias que eu citei, e aí seu corpo em 3 dias já volta em equilíbrio. Entendem? Então é assim que funciona, gente. É uma exclusão total. E aí uma vez ou outra, se você quiser colocar, você coloca e retoma rapidamente a dieta para que você não fique viciado de novo, tá? É assim que funciona o nosso corpo. Então lance mão sim de todas as estratégias que eu pedi pra vocês e vamos à luta, gente. Vamos à luta porque ninguém vai bater na porta de vocês pra falar, vem amor, exclui o doce da sua vida. Ninguém. Vai partir de você. Você que tem que decidir isso na sua vida e contar pro seu cérebro. Eu não como mais açúcar a partir de hoje. E aí, lançar mão das estratégias. Então é o que eu sempre falo pra vocês. Ninguém vai bater na porta de vocês e falar, exclui o doce, meu amor, você precisa emagrecer. Mas eu tô aqui sim pra traçar estratégias pra vocês, pra ajudar vocês a entender que realmente existe um efeito viciante, existe um efeito que é muito fisiológico e que você tem que sim lançar mão de algumas estratégias para tirar esse efeito viciante e conseguir sim ter o domínio sobre o seu corpo. E aí, se você tem esse domínio do corpo, você consegue atingir os seus resultados, você consegue atingir um corpo esteticamente saudável e você consegue também ter saúde corporal, que é o que todos nós queremos, certo? Beijo da Nutri que adorou esse assunto.